Oi, tudo bem? Quero agradecer ao pessoal da Comissão do Educom 2020 por ter aprovado o meu trabalho, pontuando ele para todos vocês. Meu nome é Kise Montalvão Fonseca da Silva, sou bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente também pela Universidade Federal de Sergipe. Então, o tema do meu trabalho são os debates em tempos de pandemia de Covid-19 sobre a legalização do homeschooling no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Então, com o advento da pandemia de Covid-19, que impôs a muitas famílias papel mais ativo na educação dos seus filhos, amplia-se o debate que envolve a legalização do homeschooling no Brasil. A finalidade deste trabalho é trazer reflexões sobre o tema proposto no âmbito da legislação educacional brasileira, com a seguinte problemática: quais são as possibilidades e limitações para a legalização do homeschooling no ordenamento jurídico brasileiro? Com o seguinte objetivo geral: trazer reflexões sobre as possibilidades e limitações do homeschooling no âmbito da legislação educacional brasileira. Com os seguintes objetivos específicos: apresentar o posicionamento doutrinário sobre o homeschooling, apontar pontos positivos e negativos da legalização do método do homeschooling no Brasil e analisar com base em dados as possibilidades e limitações para a implantação deste método aqui no Brasil. Então, o que é o homeschooling? É justamente uma prática muito mais conhecida e difundida no exterior, que veio à tona no Brasil após o início da pandemia. O homeschooling, também conhecido como educação domiciliar, como o nome já diz, é uma forma de educar fora do ambiente escolar, seja por pais, professores ou tutores. Com o início da pandemia de coronavírus no Brasil, o homeschooling foi adotado como uma maneira de manter crianças, adolescentes e jovens estudando durante o isolamento social. No entanto, a prática que antes já possuía críticas trouxe novas discussões à tona, uma vez que os professores, acostumados com aulas presenciais, precisaram adaptar-se de uma hora para outra a dar aulas virtuais. A mesma confusão aconteceu do lado das famílias, que tiveram que auxiliar e acompanhar mais de perto os seus filhos nas atividades escolares, sem estarem preparados para isso. Com tudo isso, como superar as barreiras para o ensino virtualizado? Muitos professores precisaram virar youtubers e se reinventar para desenvolver atividades mais sensoriais à distância e com o apoio dos pais. Entre as atividades desenvolvidas estão a contação de histórias, exercícios de colagem, recorte e criação. Outra barreira enfrentada por famílias e professores é a falta de sincronia nos horários em função de muitos pais estarem trabalhando. E como metodologia, usou-se pesquisa bibliográfica, com o posicionamento de alguns autores e pesquisa documental de projetos de lei que tratam da legalização do homeschooling. A pesquisa é de natureza exploratória e de caráter qualitativo, com os seguintes resultados. Há um grande debate em relação à legalização do homeschooling no sistema educacional brasileiro, apesar de observar-se que esse método de ensino tem sucesso em países como os Estados Unidos, Hungria, Chile, Equador, mas em algumas outras não estão legalizadas. Defensores do método homeschooling têm que alguns autores dizem que alguns alunos, por fatores físicos ou cognitivos, podem ser objeto de bullying, o que prejudicaria a aprendizagem desses alunos. Segundo isso, que foi um dado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O autor Nunes, em conjunto com Haggett, 2018, eles dizem que o método homeschooling não exclui o método tradicional, eles se complementam. Um não exclui o outro. Já Tati, 2017, diz que com o método homeschooling ele interfere diretamente na socialização. A autora diz que essa socialização que ocorre na escola é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Mesmo antes da alfabetização, a escola é essencial para as crianças em função do convívio. É nessa frase que elas aprendem a dividir, esperar, conviver com outras crianças e têm o contato sobre as regras. Além disso, no ensino fundamental são trabalhadas questões de coordenação motora, consciência corporal e outras atividades lúdicas que necessitam interação para que sejam desenvolvidas. E por aí vemos que tem autores que dizem que um método
complementa o outro. Já outros se posicionam que não concordam, que interfere diretamente na socialização. No Brasil, os debates iniciaram nos anos 90, provocados, em sua maioria, por famílias estrangeiras. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ao anexar a PL número 2401/2019, fez a juntada de mais projetos de lei que inclui seguridade e família, entre outros, colocando em fase de regime de tramitação prioritária para ser apreciado por uma comissão no que, no presente momento, ainda não foi criada e nem tem definido o relator. Conclusão. Há um grande debate em relação à legalização do homeschooling e que este método interfere no processo de socialização, daí a necessidade de se ampliar o debate. Alguns autores defendem que o método homeschooling é complementar, um método não exclui o outro. Há um envolvimento muito grande em relação ao homeschooling, a extensão, o conflito existente em não aprovar a legislação por haver mitos, contradições e a falta de esclarecimento, ainda comprovados no decorrer desse processo que já dura anos. Mas a conquista para a legalização é um incentivo a mais às famílias homeschoolings. Contudo, torna-se temerária qualquer legalização sem estudos aprofundados sobre as possibilidades e dilemas da realidade educacional brasileira. Com isso, concluo a minha apresentação. Obrigada.